Oi, gente, boa noite. Um pouquinho atrasada, mas é porque olha, Murilo Vital, nós vamos conversar com ele hoje, entrando aqui na nossa live, que vai ser maravilhosa. Eu tenho lembrando sempre que toda sexta e sábado, a partir das 8h30 da noite, a gente tem sempre. Oi, Murilo, boa noite! Oi, boa noite, Patrícia. Tudo bem? Tudo ótimo. O tablet resolveu travar. E aí, como é que a gente faz Sério? com as nossas perguntas? Mas não tem problema, não. O que importa é que a gente conseguiu e estamos aqui. Tá Uhum. muito frio aí? Como é que tá o tempo aí? Fala pra gente. Da onde você é? Boa noite. Boa noite, Patrícia. Tudo bem? Tá me Ó, eu ouvindo sou aqui bem? de. Tá me Tô ouvindo? ouvindo bem você. Você também tá Sem me ouvindo? eco? Tô, sem eco. Tem, é? Show. Tem. Então, vamos lá, vamos nos apresentar. Prazer, tá, Patrícia? Meu nome é Murilo Vital de Oliveira, tá? Sou daqui do estado de São Paulo, da cidade de Limeira, interior. Que maravilha! E é psicólogo e trabalha é mestre, não é isso, Murilo? E ansiedade, como é que é isso? Conta pra gente um pouquinho a respeito do teu curso. Ah, tá. Já vou falar já para você. Então, é o seguinte, né? Eu sou psicólogo, né? Eu atendo clinicamente. E eu também atuo bastante na internet, em redes Sim. sociais, tudo isso, né? E a minha área que eu gosto de falar, que o pessoal pode ir ver tudo, é sempre sobre ansiedade, né? E Uhum. né, a gente fica vendo sempre esses assuntos, tudo, e a gente fica sempre por dentro dele. E daí é um assunto assim que, digamos que a gente domina mais. E para você, Murilo, para a gente iniciar, nós vamos falar um pouquinho de cada coisa, né? Vamos tentar, Ah, dentro sim. dessa uma hora, a gente tentar sintetizar bastante coisa, mas vamos iniciar. Eu ia te perguntar o que é ansiedade, mas antes de qualquer coisa, você ainda sente uma resistência a respeito dos transtornos emocionais? Dos transtornos? É que travou aqui. É, Você pode dos repetir? transtornos emocionais, você ainda sente alguma resistência devido à doença do século, Ah, né? sim. Sim, sim. Falando sobre a ansiedade, agora eu Sim. acho que está bem menor. Está bem menor Ah, os transtornos assim. Porque eu penso, né? Por causa que antigamente o pessoal tinha um certo receio de esse assunto mesmo, de psicólogo, de psiquiatra, né? Por quê? isso. Porque já vinha na cabeça. Nossa, é gente fraca, gente louca, né? Digamos, literalmente, maluca, né? Tinha sempre esses clichês, né? E o que que acontece daí? Aí acontece que a pessoa tem algumas que iam atrás, conseguiam se virar, né? Conseguia assim resolver os seus problemas, mas tem outras que não. Por causa de quê? Não é nem culpa delas. Pode ser alguma coisa, um trauma muito profundo, ou uma questão muito pessoal, que às vezes não dá para a pessoa estar resolvendo sozinha, infelizmente. Então, ainda bem, né? Graças a Deus que a gente tem essa ciência que é a psicologia para ajudar as pessoas. Murilo, como é que você vê a ansiedade? Ela é uma doença? Não, a ansiedade não é uma doença. O transtorno de ansiedade é uma doença daí, entendeu? Deixa eu explicar. Eu já ia A perguntar. ansiedade, sim. Deixa eu explicar. Todos nós temos ansiedade, né? É um mecanismo de alerta, de sobrevivência que a gente tem e a gente nasce com isso e morre com isso. Antigamente, né, nos tempos dos primórdios, as pessoas
precisava de ansiedade, né? Os Homo sapiens, tudo, para caçar, se alimentar. E ele vê a presa, ele podia ou fugir ou lutar. Hoje em dia a gente não precisa disso, né? O que que é dispara ansiedade na gente? É um casamento, uma prova que a gente vai fazer, um encontro amoroso. Isso desperta normalmente a nossa ansiedade e os sintomas eles afloram um pouco. Mas depois ele começa a normalizar. Essa ansiedade normalizada, todo mundo tem. Agora, o transtorno de ansiedade é quando a pessoa começa a ter esses sintomas de ansiedade, mas com coisa, vamos dizer, quando ela está meio fora de Anormal, contexto. não é Isso. isso? Uhum. É Eu já tô anormal. aqui, Por ó, exemplo, suando nas mãos. sim, mas você viu, essa aqui é um sintoma de ansiedade, isso também. E essa é uma situação real, uma live, a gente falando com as pessoas, né? Entendeu? Agora, por exemplo, imagina você na sua casa, assistindo televisão sozinha e começar a ter esses sintomas de ansiedade. É nessa parte que eu tô falando que é o transtorno de ansiedade. E depois Sim. vai passando para a vida da pessoa, para o trabalho, e a pessoa tá falando, caramba, o que está acontecendo comigo? E isso daí que é o transtorno de ansiedade. É o sintoma sem controle. Certo. Alguns dizem que tem mais de 200 sintomas, menos de 200 por aí. Murilo, fala Uhum. para a gente o seguinte: quais são os verdadeiros sintomas da ansiedade? Ou você vai me responder, Patrícia? São tantos que a gente vai ficar aqui a noite inteira conversando. Mas é Sim, claro, o essencial. sim. Vamos falar então dos mais comuns, tá? Para tá resumindo. Uhum. Vamos começar pelos sintomas físicos. O suor excessivo aí, né? Entendeu? Batedeira no coração, que a gente chama de taquicardia, né? É. Isso também é sintoma de ansiedade. O esquecimento também é um sintoma de ansiedade que muita pessoa tem, né? E também o formigamento. Tem algumas pessoas que têm na mão, no pé, ela sente assim que está passando formiga pelo corpo. Esses daí são os que mais aparecem. Tem tantos outros, só que vamos focar mais nesses mesmo. Vamos focar E os mais nesse, sintomas, mas. Ah, sim. aham. E tem outros também, né? Suador, sudorese, insônia, tudo isso. Agora, os sintomas psicológicos também fazem parte disso daí, né? Que são sintomas psicológicos. Pensamentos pessimistas, né? Principalmente sobre o futuro. Não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu vou esquecer. Pensamentos de fuga. A pessoa está no lugar, assim, do nada, dá uma vontade dela fugir do local, entendeu? E pensamentos, e pensamentos que ela vai, tipo, passar um vexame. A pessoa, nossa, estão olhando para mim, eu vou fazer alguma coisa errada, eu vou dar um vexame aqui, então aí ela vai para a fuga também. Ela pega, eu vou sair daqui. Isso daí engloba os sintomas da ansiedade. E dificilmente um sintoma aparece sozinho, sempre acarreta em outro. Muito legal. Quero aproveitar e dar um alô aqui para Vanessa Florencio. Vanessa, se você quiser fazer alguma pergunta pro Murilo, fica à vontade. O nosso papo ansioso é para isso mesmo, é para a gente conversar, para a gente discutir, fazer amizade. Não é, Murilo? Murilo, conta uma coisa para a gente. Mas a ansiedade é uma doença psicológica ou não? Ela é uma doença psicológica quando ela está descontrolada. Quando ela não está descontrolada, não é uma doença psicológica. Que nem a gente falou, né? Quando está controlada, zen. Ótimo. E o que que a gente deve fazer, Murilo, para quando a gente sente esses sintomas? Porque não é fácil. Não, não é fácil. Não mesmo. É, é assim, ó. Não tem de cara Beijo, meu amor. que nem eu chamo assim, que nem eu catalo, eu falo, né? Uma dica única. Não existe isso, né? Porque a ansiedade, a pessoa vem, cada um sente de um jeito, cada organismo é de uma maneira. Então não tem como eu falar e falar, ó, essa é a maneira certa.
que cada um contexto também. E, enfim, é individual, né? Somos seres individuais, vontades individuais. É Então, verdade. mas eu tenho uma dica, né? Uhum. Que a ansiedade, ela mexe muito, o principal sintoma dela é a respiração. Então, controlar a respiração é uma ótima, tipo, é o início, é o pontapé inicial, se você já está querendo controlar a ansiedade, se você sente aqueles sintomas aflorados, né? E como que você pode controlar? Você pode respirar profundamente, até sentir que encheu o ar de pulmão, o pulmão de ar, e depois, e depois você ir soltando devagarzinho até você sentir que saiu ele todo. Faça isso daí por mais ou menos 60 segundos e vê se dá uma melhora. Parte dos casos melhoram sim, pelo menos na respiração, né? A ansiedade, aquela ofegação, aquela respiração acelerada, então ela tende a se normalizar e tende a não dar tanta crise na pessoa. Vamos deixar bem claro aqui, Murilo, para quem vai ver a nossa live, o seguinte, que o transtorno de ansiedade, a ansiedade, o transtorno de pânico e a depressão não é falta de Deus, é falta de hormônio. Não é isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre os hormônios? Hormônios. Em que é Né? assim, Que é um ó, absurdo, eu acho um absurdo, desculpa, mas é falta de Deus, é a primeira coisa que a pessoa fala, calma, não é falta de Deus, Deus está em primeiro lugar, é claro, mas é falta de hormônio sim, vamos explicar isso. né? Assim, vamos falar esses hormônios, não sei se você quis dizer isso, mas tem algumas substâncias, né? Sim. É isso que você quis dizer? Sim, sim. Ah, sim. É falta de substâncias no cérebro mesmo, que dão o bem-estar e o prazer para a pessoa. E assim ela pode estar regulando também a ansiedade. Duas substâncias que fazem a gente se sentir bem, uma chama dopamina e a outra chama serotonina, né? Tem várias outras aí, só que essas duas aí são as mais básicas que tem para a gente se sentir bem daí. E realmente, é falta disso daí. É verdade. E a gente que tem ansiedade, o transtorno de ansiedade, a gente procura quem? Um psicólogo ou um psiquiatra? Olha, é o seguinte, não puxando o saco da psicólogo, né? Né? De Mas jeito é algum. recomendável procurar primeiramente um psicólogo. Por quê? Porque é o seguinte, a psicologia, ela trata na causa do problema, né? Se a pessoa tem uma ansiedade descontrolada, provavelmente ela tem uma causa. E daí ela trabalha nisso. A psiquiatria, ela trabalha nos sintomas, né? Quando a pessoa tem ansiedade assim que tá descontrolada, os sintomas dela ficam muito aflorados. Mas dependendo do caso, a terapia em si só já meio que controla o problema. Agora, se o sintoma estiver muito aflorado, nível muito alto de ansiedade, aí é recomendável mesmo entrar com medicação, porque não tem jeito. Imagina um exemplo, quando a pessoa está com a gengiva, tem que fazer um canal, alguma coisa, e a gengiva dela está muito inflamada. O dentista vai lá e não vai fazer a operação, né? Ele vai falar, toma anti-inflamatório, toma alguma coisa, e depois você volta aqui. É isso que acontece mais ou menos com a crise de ansiedade. Não necessariamente precisa de remédio, mas tem alguns casos que precisam sim. Maravilha. Quero mandar um beijão para minha tia Marione, minha madrinha, que entrou aqui na sala. Você deixa a gente mandando um beijo para todo mundo também. Tem a Caroline, é isso mesmo? Deve ser a Caroline, deve ser também. Gente, fiquem à vontade para fazer a pergunta para o Murilo, tá? Hoje no Papo Ansioso nós estamos falando sobre ansiedade, que... Ó, aqui, eu tô pingando, ó. Tô pingando. A gente está falando sobre ansiedade. Na semana passada, o nosso tema foi o medo. A gente falou sobre o medo, foi maravilhoso. E hoje a gente fala ansiedade. E falando de ansiedade, Murilo, como é que está avançando, como é que pode, né? A ansiedade nas crianças.
Como é que você está vendo isso? Sim, olha aqui, ó, ansiedade nas crianças, né? Vamos Pois pensar é. em parar um pouquinho. É, é o seguinte, a criança em si, ela não tem muitos motivos para ter ansiedade ou mesmo estresse, né? Vamos pensar, porque a criança praticamente ela brinca, os pais dela cuidam, elas não têm que pagar as contas de casa, elas não É. têm um serviço, elas não têm tanta coisa assim. Então, por onde tá, pode estar vindo esse tipo de ansiedade? Pode estar vindo, elas estão associando no que os pais delas falam com elas ou fazem, entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Uma colega minha, ela pegou e antes ela falava, saía com a filha dela e falava assim para ela: Nossa filha, come rápido, que não sei o quê. Tudo. Pra que comer rápido, né? Você tá vendo? Desde criança a gente já é meio que condicionado a ter ansiedade. A gente pega, come em frente do celular, come em frente de televisão. Isso daí a criança vai levando como normal. Mas é um comportamento que mais para frente com ela pode ser uma criança ansiosa. Então, parte dos adultos também, eles têm que pegar e associar isso daí. Porque daí a criança vê e ela tem referência disso. Mas também não tem um pouco de genética nisso? A ansiedade também vem por genética. Não Infelizmente, é? o transtorno de ansiedade tem fatores genéticos, né? E quanto antes a pessoa diagnosticar isso e for tratar, é bem melhor, né? Por causa que daí, como que é genético, ela tem que ter um cuidado maior, um olhar maior com ela. Mas sendo genético ou não, dá para tratar do mesmo jeito. E é bom a gente também, a gente falou sobre ir ao psicólogo e ao psiquiatra, e eu acabei me embaralhando, porque nós, ansiosos, Uhum. a nossa mente é sempre muito aguçada, muito acelerada, e aí você pensa muita coisa ao mesmo tempo. A gente tem que lembrar, não é, Murilo, que o psicólogo ele não indica medicação, não é isso? E só o Isso mesmo. psiquiatra, o neuro, o psicólogo só indica um outro, a terapia, não é isso? Sim. Aí, se ele vê que há necessidade da pessoa ir no psiquiatra, ele mesmo faz Pois, o encaminhamento, né? Mas pois é bom é. mesmo a pessoa ir no psiquiatra com indicação do psicólogo. A gente sabe muito aí de métodos alternativos, de yoga, meditação e tal, tal, tal. É comprovado que tem cura para isso, para ansiedade? Fala um pouquinho pra gente. Sim. É assim, ó, eu evito essa palavra cura, né? Principalmente na ansiedade, por quê? Não que esteja errada, mas é que a ansiedade é uma coisa que a gente carrega com a gente durante a vida toda. Então, não tem cura, ela tem controle. Mas Sim. quando ela tem controle, ela para de atrapalhar a nossa vida, né? A gente está controlado, então ela já não passa a ser mais um problema. Então, a meditação e o esporte são comprovados mesmo que ajudam muito no controle da ansiedade. Por causa do quê? A meditação, ela trabalha a respiração, que é um dos principais sintomas da ansiedade. Então, ela regula isso. E outra coisa que ela faz muito bem também, ela coloca a gente em atenção plena. O que é isso, atenção plena? É atenção no aqui e agora. Por causa que a gente que é ansioso, a gente pega, sempre fica pensando no. Faz uma coisa aqui e pensa lá na frente, né? Não é? Né? Não é isso É, mesmo? é por aí Então, mesmo. um dos objetivos da meditação é colocar a gente aqui, ó. Você está aqui, você tem controle disso e você pode fazer isso, entendeu? Um filme que eu lembrei agora, lembrei não, Hum, lembrei hoje, né, no caso, hum. chama Poder Além da Vida. Muito bom esse filme, fala um pouco sobre ansiedade também, entendeu? De graça no YouTube, recomendo muito para ver. Tem perguntinha aqui, ó. Problemas Hum, familiares, como desajuste dos pais, pode tornar uma criança ansiosa? às vezes podem sim, né? Por causa que daí que nem a gente estava falando, assim, o É. ambiente, quando a criança está vendo aquilo lá, ela fica desajustada.
E às vezes ela não sabe expressar aquilo, ela não sabe falar sobre aquilo. E o que que sai daí? Sai em forma de ansiedade, isso daí. Pois E é. então, agora falando do... Pode falar. Hum. Não, pode falar, Agora fica à falando, vontade. agora falando dos esportes, né? Sim. Que nem você falou, a gente ajuda muito também no esporte, por causa do quê? Aqueles hormônios lá, aquelas substâncias que você tinha falado, da dopamina e da serotonina, elas são liberadas após ou durante os exercícios físicos, entendeu? É difícil fazer exercício físico. Nossa, eu faço tudo. Não é uma coisa assim, muito automática, né? Mas se a gente pensar que é um autocuidado para a gente, que é uma coisa assim que a curto e mesmo a longo prazo vai trazer muito benefício e que vai fazer bem para nossa saúde mental e física, então fica uma coisa mais leve. E outra coisa também é fazer alguma coisa que faz sentido para a pessoa. Por exemplo, ela gosta de caminhada, ela gosta de pole dance, ela gosta de crossfit, academia. Tanto faz exercício. O importante é que ele seja um exercício bom para ela e que ela goste. Porque se ela não gostar, não vai muito longe isso daí. É verdade. Tem perguntinha aqui da Vanessa. O isolamento Opa. fez com que as crianças ficassem mais ansiosas? Na verdade, eu penso assim, o isolamento social, eu acho que ele só transbordou o que as pessoas estavam meio que passando pano, né? Não tem mais não tem mais como passar o pano agora, e ele jogou na cara tudo que as pessoas estavam passando, né? Eu não falo só isso, não só ansiedade. Falo ansiedade, o mau relacionamento entre os casais, porque daí você tá com a pessoa, não tem como fugir dela, né? E a depressão, tudo isso daí pode ter intensificado na pandemia. Mas o problema já estava ali já, mesmo que por menor que seja ele. Pois é, muito interessante. Bem, gente, nosso papo ansioso de hoje, nós estamos conversando com o psicólogo Murilo. A gente está falando sobre ansiedade. Murilo, fala uma coisinha para a gente. São quantos anos já na profissão? Quantos anos? Eu sou recente na profissão, faz um ano só. Poxa vida. E o que você diz para essas pessoas que estão muito ansiosas, depressivas, com esse pânico todo? O que você deve falar para elas? Já que a gente não sabe do término dessa pandemia, né? Quando é que vai acabar? O que você pode passar para elas? O que eu posso Dizer para passar? elas, Nossa, né? Um alívio, aham. um acalento, um acalento. Sim. Olha, eu tenho algumas dicas para a pessoa fazer, né? Por Uhum. exemplo, o que ela tiver deixado de lado, tipo, a pessoa que queria fazer um curso, queria aprender a cozinhar, queria aprender a fazer crochê, a plantar, agora é a hora de fazer tudo isso, né? Ainda bem que a gente tem a bendita internet, né, para ajudar a É, gente, né? é. E a gente pode estar fazendo tudo isso daí. Por causa de que a gente pode colocar sentido nessas coisas. E a gente colocando sentido nisso, a gente pode desviar um pouquinho o olhar dessa dramatização, que é real. Mas, assim, quanto mais a gente ficar focado nisso daí, que é a pandemia, não vai melhorar para a gente ficar vendo coisa ruim no YouTube, coisa ruim na televisão. Quantas pessoas, milhares, morreram lá do outro lado do mundo, né? Uhum. Então, eu acho que é isso. Evitar as coisas externas que a gente não tem controle e investir mais ainda agora na gente. No autoconhecimento, meditação, fazer exercício em casa. Agora tem que ter um olhar mais profundo para a gente. E o que você pode me falar a respeito do medo? Eu adoro falar do medo. O medo é uma Igual. coisa que assombra.
Gente, eu acho o medo fantástico. Por quê? Porque eu digo sempre que o inferno somos nós, né? E o medo é aquele cara que a gente tem que estar ali batalhando de capa e espada sempre, sempre. Que recado que você pode dar para essas pessoas que têm o pânico? Sim. O pânico ou o medo? O pânico e o medo, os dois, né, andam assim, ó, juntinhos, praticamente. Sim. Então, para o medo, é assim, ó, a gente sempre tem que refletir sobre o que a gente sente medo, né? Uhum. Ah, eu sinto medo de tal situação. Mas aí a gente para e reflete. Será que esse medo é real mesmo? Será que esse medo é da coisa da minha cabeça? Será que esse medo tá associado a alguma coisa que eu sofri lá atrás, que hoje em dia não faz nem sentido eu ter medo? Por que eu sinto medo? A pessoa, eu acho que tem que se perguntar isso daí, se permitir perguntar por que ela sente medo de tal coisa. Vamos falar um pouquinho também sobre traumas. A Uhum. ansiedade, ela também é um gatilho de um trauma, não é isso? Tanto infantil quanto em um momento difícil que a gente passou, não é? Sim. A pessoa, sim, pode associar a ansiedade a um trauma que ela passou também. Por exemplo, se ela foi, digamos assim, um exemplo bem, como fala, Um bem grave. relacionamento abusivo. Vamos lá, né? Uhum. A gente Um fala muito relacionamento sobre isso. abusivo. Isso Sim, pode causar um trauma agora, mas se essa foi uma criança que foi abusada sexualmente na infância, a gente sim. tá, né, Aí ela ouve muito pode, falar sobre isso, sobre pedofilia, né? sim, é. Então, aí ela pode estar associando aquilo que ela passou, né? Aquela situação que ela passou numa situação atual. E daí pode estar disparando os sintomas de ansiedade dela e ela pode estar ficando mal com isso. E às vezes ela não pode, às vezes ela nem identifica o porquê realmente ela está mal, porque às vezes ela foi abusada quando foi criança e não tinha plena consciência do que estava acontecendo. Isso daí pode danificar muito a saúde mental dela. Muito interessante. Quer dizer, são fios, né, que vêm desenrolando, 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 e que no final acaba numa doença tão chata, num transtorno tão ruim, muito ruim. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho pânico, mas eu convivo, você acredita que eu convivo com meus sintomas? Consegui, né? Graças a Deus, eu convivo com os meus sintomas na boa. Tenho minhas crises de pânico dirigindo a 100 por hora, mais respiro e vou indo. E o interessante é quando a gente chega a esse nível de conseguir controlar essas emoções, não é, Murilo? É muito maravilhoso, é muito legal. Sim, eu acho que é quem tem ansiedade descontrolada, transtorno, é, que é o santo grau, né? Digamos assim. É É. controlar esses sintomas. Não deixar esses sintomas fazerem parte assim da nossa vida, controlarem e na nossa vida, eu acho que é um alívio constante. Eu digo isso porque eu também tive transtorno de ansiedade. Hoje em dia também, graças a Deus, eu tenho. É verdade. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho consciência, né? Porque assim, não existe ex-ansioso, Não, existe uma pessoa que vai controlar o resto da vida, né? Mas isso. isso não é uma coisa ruim. Às vezes da penitência vem uma bênção, né? Por causa É do quê? verdade. Por causa exatamente do transtorno de ansiedade, eu consegui ser mais organizado nas minhas tarefas, na minha rotina, e eu consegui dar uma engrenada nas coisas, no desenvolvimento pessoal, por causa da ansiedade. Agora, a ansiedade também dá uma mudança na nossa personalidade. Você sentiu isso? Você já teve casos disso, de pessoas mudarem mesmo? Eram pessoas tímidas e hoje são pessoas que são mais comunicativas. Ou, ao contrário, pessoas comunicativas que ficaram mais retraídas, pessoas que não conseguiam falar o que sentia e hoje em dia solta o verbo. Você já percebeu isso? Você já se deparou com um caso assim?
não só me deparei, como um tempo atrás atendi dois pacientes desse tipo, entendeu? Contar rapidamente a história deles. Lógico, eu não Sim? vou contar nada muito Não, assim. tudo bem. Assim, um deles, o primeiro deles, era que ele sofreu um. Ele estava num relacionamento que ele não gostava e a pessoa, tipo, podava muito ele. Ele não se sentia livre naquilo lá. E ele Hum. podava as atitudes dele. Ele tinha que sempre ficar se autocontrolando para ver o que fazer. Não podia mais fazer as coisas que gostava. Então aquilo lá foi prendendo ele. E ele não sabia expressar mais aquilo. Depois que ele foi na terapia, tudo, a gente fez um trabalho com ele. Aí ele começou, até o semblante dele mudou. Ele começou a falar assim, o que ele realmente pensava. Teve uma época que ele estava tão travado que o pagamento dele não tinha caído na conta dele. Ele estava com vergonha e com medo de pedir, de perguntar por que para o chefe dele o pagamento não tinha caído na conta dele. Ó, pra você ver o nível que chega, o travar da É, ansiedade. Sim. é. Agora, o outro já é um caso oposto. A ansiedade dele era muito exacerbada. Ele pegava e não tinha papas na língua. Ele pegava, ficava ansioso com a situação e já misturava com o estresse, porque a ansiedade e o estresse influenciam. E por fim ele falava o que dava na telha, sabe? Era o famoso sem papas na língua, né? E E mas isso ele se ferrou muito sem querer assim, né? Se ferrou muito porque ele acabou perdendo emprego. Aí ele pegou e falou: "Nossa, eu tenho que ir na terapia". Aí ele foi, a gente fez um trabalho com ele, tudo e identificou tudo isso. Hoje em dia, ainda bem que ele está em outro emprego, mas a gente reforçou, ó. Agora, seu tem que comportamento controlar, tem que é, controlar. entendeu? Por exemplo, eu acho que não só eu, mas tem muita gente. Eu estou travada. Eu não consigo sair de casa, Murilo. Não consigo sair de Uhum. casa. Eu tenho convites para ir em festa. Minha filha fez aniversário ontem, 24 anos. Eu não consegui sair da minha casa e ir à casa dela. Eu tem uns 3 meses, né, que eu não vejo meu neto. Eu tenho um neto de 7 anos. E Sim. isso é normal, não é? Apesar de que eu tenho que começar a Olha, trabalhar com isso, porque nós vamos conviver, né, com o vírus por muito tempo, até sair essa vacina e tal, mas que tá difícil trabalhar isso, tá? O que, que você diria para as pessoas que estão assim como eu? sim. Ó, pelo contexto, a pessoa tem que ver com ela mesma. Por isso que é importante sempre a gente refletir conosco mesmo, por que que a gente tem tais atitudes. Por exemplo, você, né? Vou usar você como exemplo. É. Você pode se perguntar assim para você: olha, eu não estou saindo por causa que eu estou com medo de pegar o Covid, que eu estou me privando ao máximo disso daí, que eu não quero me contagiar, que eu não quero, por exemplo, eu tenho Covid, eu não sei, eu quero passar para as pessoas, eu estou preservando as pessoas ao meu redor, ou eu tenho alguma coisa que me impede de fazer isso? O importante é sempre a gente refletir uma atitude que a gente está fazendo e está incomodando a gente. Então a gente pega e pergunta para a gente mesmo: por que que eu estou tendo isso? E eu falo uma coisa assim, se a pessoa não conseguir pensar, escrever. Escrever é uma coisa assim que parece que a gente tira um peso de dentro para fora, por causa que às vezes a gente não sabe colocar em pensamentos lógicos. Então, a gente escrevendo é uma forma de expressar, de arrancar aquilo lá que está dentro da gente. Eu recomendo muito isso para as pessoas. Escrever é muito bom. O que está te fazendo bem, o que não está te fazendo bem, é maravilhoso. É muito bom. Murilo, você tem mais alguma coisa para abordar? Porque aqui das nossas perguntas eu já fiz todas. E pelo que eu já vi, as pessoas estão vendo, algumas a gente já respondeu. Você tem algo mais para abordar para a gente que está vendo o nosso papo de hoje? Bom, eu posso falar que da ansiedade é um pouco que nem a gente está vivendo uma situação real, né? Então, um pouquinho da ansiedade a gente vai se destabilizar mesmo, né? Por causa que pode afetar um pouco o nosso emprego, pode afetar, né, o nosso salário, e essas coisas assim são coisas reais, né?
Então a gente tem que separar bastante o que é ansiedade, né? Que nem a gente falou aqui, ansiedade normal é algo que preocupa a gente, que é real, e o transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade são aqueles sintomas que aparecem, mas não tem um motivo muito claro para a gente, né? Então é bastante importante a gente separar esses dois. E umas dicas para as pessoas, né? Para estarem controlando a ansiedade. Dá tempo? Falar? Dá bastante tempo. Ainda tem uma pergunta que eu recebi aqui, mas pode. Ah, é? Então, é assim, ó. A pessoa com ansiedade, se quiser, ela pode fazer uma mini rotina dela. Começar assim. Escrever numa listinha 3 coisas. Aí você pergunta, nossa, Murilo, mas só 3 coisas? O dia inteiro para fazer 3 coisas? É, só 3. E escreve as mais fáceis que tem. Por quê? Porque normalmente a pessoa com ansiedade começa tudo e não termina nada, né? Então, daí, com essa listinha, ela pode fazer essas 3 coisas e dar aquele sentimento de autoeficácia, aquele sentimento de segurança, né? Tipo, nossa, eu sou capaz, eu tenho autocontrole sobre mim, sobre as coisas, então tá provando que eu posso fazer isso para mim mesmo, né? E outra coisa, quando a pessoa estiver fazendo uma coisa, por exemplo, a primeira coisa da listinha dela, o que ela tem que fazer? É lavar louça. Um exemplo só. Uhum. Aí, antes dela começar a lavar louça, ela pensa assim, eu vou lavar louça. Para ela se focalizar ali, para ela manter centrado o pensamento naquilo. E durante que ela está lavando louça, ela pensa, eu estou lavando louça. Aí, quando ela acabar, ela fala assim, eu acabei de lavar a louça. Porque na cabeça dela ainda tem uma iniciativa e uma acabativa. Nem sei se a palavra existe. Mas é assim mesmo. Sim, entendeu? A ansiedade leva a outras doenças, Murilo? Leva, né? A ansiedade, ela pode ser uma porta de entrada, principalmente para depressão. Falando em depressão, é assim. Sim, mas para outras doenças como a pressão arterial, diabetes, colesterol. Ah, pode Sim? sim. Ó, vamos falar assim, ó, o diabetes e o colesterol. Uhum. A pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela pode estar descontando a ansiedade dela, essa tensão que ela sente, em quê? Em coisa gordurosa, doce, essas coisas assim. Isso daí funciona, tende a baixar, entendeu? Mas ela vendo que isso daí dá certo, ela começa a fazer essa associação. E sempre que sentir essa sensação ruim que a ansiedade dá, ela come doce. E você sabe para onde o doce leva a É, gente, né? Aí já dá é, diabetes, colesterol e tudo, você viu que é uma linha, uma coisa vai é, puxando a outra. É que nem é. uma corda. Pode sim. E a imunidade, sem contar com a imunidade, né? Porque todo ansioso, todo transtornado tem sempre a imunidade baixa. Coisa incrível, né? Sim, mexe muito com o corpo, né? Por causa que ela aciona o nosso sistema nervoso e aquilo lá fica sempre em tensão. E quando a gente está sempre em tensão, a gente usa muita energia, né? Do corpo, da mente. E quanto mais energia você pega, mais cansado você fica. E quando você fica cansado, a sua imunidade cai. Porque você está sempre naquela tensão, naquele nervosismo. Por isso que a ansiedade, ela baixa o sistema imunológico da pessoa. É isso aí. E a gente vive, como a gente fica muito em grupo, e como eu já falei, né? Vou falar mais uma vez, a nossa live vai ficar no nosso papo ansioso, lá no nosso feed. Vamos lá. Tô engasgada, é normal? É normal. Tô respirando acelerado. Vamos lá, Murilo. Vamos falar de um dos sintomas que as pessoas acham que não é normal e no final a minha pálpebra tá acelerando, a minha boca tá tremendo. Gente, como é que pode? Como tem sintomas, e são muitos sintomas. Meu coco tá doendo. Dói, o nosso coco dói, o couro cabeludo dói, o olho treme, a gente tem o afogamento. Eu fico
manchas no corpo. Eu fico com manchas vermelhas no corpo. A minha ansiedade me leva a Sim. isso. Então, gente, o bom das lives e o bom da gente conversar, de ter um grupo de bate-papo, é porque a gente não está só. A gente, né, não se sente só. E é onde a gente acalanta o nosso coração, a nossa alma, não é, Murilo? É sim, porque assim, ó, a comunidade eu acho que é muito importante nisso daí. Por quê? É. Porque quando você está sozinho, você começa a sentir isso, você acha, nossa, eu tô ficando doido, eu tô ficando maluco, por que que tá vindo essas coisas assim? Aí quando você tem um grupo específico falando disso mesmo, e as pessoas têm também aqueles mesmos sintomas, aí você começa a se identificar. Aí você fala, ah, tá, então não é só eu. Não falando assim mal da pessoa, ainda Não bem que não fala, falando. mas a gente fala. Mas assim, É. o grupo, a identificação, a comunidade é muito bom também. Porque daí, se uma coisa também dá certo para outra pessoa, que ela fala e ela transmite para o grupo, pode dar certo para outras também. Dá um grauzinho de esperança, sabe? E isso é muito bom. É, como a gente estava falando lá, gente, eu tive depressão, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho pânico, mas graças a Deus eu sou uma pessoa controlada. É um exercício diário, não é, Murilo? Esse autocontrole é um exercício diário e temos que contar até 20 para não perder a paciência, né? E tá sempre respirando, sempre buscando paz, porque é uma falta de paz, não é, Murilo? É uma sensação de falta de paz interior, é horrível, é muito ruim. E o que a gente deve fazer, você que está aí agora, tá, tá passando por isso e tal, gostoso é jogar videogame. Você sabia, Murilo, que quando eu estava no auge da minha depressão, eu tive depressão que você não tem noção. Eu tive uma depressão que eu não sabia quem eu era, onde eu estava. Olha que loucura. Severo. Não, eu sou uma guerreira, eu sou uma vencedora. Por isso que eu gosto de falar sobre os transtornos emocionais, porque só quem vive ou viveu e quem passa entende. Então é muito gostoso uma pessoa que está aqui, eu estou conversando com um profissional, mas o que está conversando sabe, entendeu? Da colega que está perguntando, da colega que está sentindo, porque um que não, o jornalista ou o repórter que está entrevistando, que não tem o problema, ele não vai saber. Ele não vai saber. Então, só quem passa, sente na pele, entende. E isso é muito legal. Então, como eu consegui sair? Primeiro, eu vi aquela. Você já viu aquele vídeo do elefante preto, do cachorro preto? No Cachorro preto, eu YouTube? acho que não. Não! É Não vi. maravilhoso. É maravilhoso. Quando eu vi Sério. aquele vídeo daquele vídeo do cachorro preto, eu falei, para! Da onde que eu vou andar com esse cachorro preto atrás de mim? Eu gosto muito de cachorro, mas não desse aí. E aí eu comecei a associar. Estou falando sério, gente. Vocês que estão aí vendo, para um pouquinho, procura lá no YouTube. Eu acho que eu já botei até no Face. Botei lá na nossa página no Face a história do cachorro preto. Quando eu percebi, eu falei, sai pra lá, Voodoo, que eu não quero você do meu lado. E aí eu comecei a buscar. É claro, primeiro eu busquei a Deus, né? Maravilhoso. Depois eu fui buscando e comecei a entrar em grupo. Fiz terapia, não vou negar. Fiz terapia Uhum. e comecei a buscar a minha melhora. Comecei a ler, comecei a estudar. Olha, para você ter uma ideia, eu não uso mais medicação. Já tem bastante tempo, ó, que eu não tomo É medicação. tempo. Que bom. Muito bom, muito bom. Eu não posso dizer que eu troquei o antidepressivo por uma cachaça, mas seria muito bom, né? Sim. Seria muito Tem bom, essa mas coisa de não. bebida alcoólica também. Não, 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 não. Mas é muito legal, claro, beber socialmente. A gente estou brincando aqui, tem que, né? A gente Uhum. tem que levar na esportiva. Mas eu não tomo medicação, pois é, um autocontrole. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar coisas que me faziam muito bem. Muito bem. Coisas que eu ficava deletada, sabe? Aquela coisa assim que eu não pensava em nada. Então, quando você começa a procurar e se encontrar, é aí que a gente vai alinhando. Você concorda comigo, Murilo? Sim.
Totalmente. Porque é o seguinte, que nem você falou assim, você entrou num processo de autoconhecimento, né? Você Sim, foi atrás, descobriu o que que fazia bem para você, você ficou naquilo lá que fazia bem para você, né? E você investiu tempo naquilo. Você foi lá, você aprendeu. E isso daí a pessoa pode estar fazendo também. Ela pensa, nossa, eu não sei por onde começar. Só começa, entendeu? é, Busca na é, internet, é. faz alguma coisa, presta atenção. É muito bom a gente prestar atenção, que nem você fez, o que está fazendo bem para a gente, né? Presta atenção. Você está assistindo um filme, está fazendo bem para você, às vezes a gente nem para perceber se alguma coisa está fazendo bem para a gente ou não. Que nem o videogame. Eu amo jogar videogame, gosto de ver série, entendeu? Ah, amo! Eu amo guitarra, eu amo jogar o Guitar Hero. Amo, amo, amo. Muito Aquele bom. Guitar Hero é muito foda, entendeu? E a gente tem que prestar atenção nisso também. O que que faz bem para mim, né? Entendeu? A gente tem que pegar assim, se distanciar um pouco. Nossa, como que eu queria ser feliz, alguma coisa assim. Não colocar, não assim, desistir de ser feliz, mas distanciar um pouquinho dessa ideia e focar no presente. O que que eu faço hoje em dia que eu sinto prazer em fazer, né? É assistir um filme, é plantar alguma coisa, é tocar alguma coisa, é jogar videogame, é ver filme. Alguma coisinha sempre tem. Fazer uma caminhada. É verdade. É Sim, verdade. E outra coisa, não aceitar. Não aceitar. Eu acho que o não aceitar, para mim, é o melhor, é o mais forte de todos. Porque quando a pessoa aceita, eu acho que ela se entrega um pouco. Quando ela não aceita, ela começa a sua guerra interior. Não é verdade? E aí é onde a gente vai brigando e a gente vai. Eu acho que a gente ganha mais do que perde. sim, totalmente. A gente pode, assim, aceitar a doença, tipo, eu tenho transtorno de ansiedade, eu sei que não é isso que você quer dizer, mas aceitar não ser derrotado Isso, por ela, né? isso, isso. Isso Né? aí. Não ser derrotado por ela. É, Murilo, muito obrigada por você ter reservado esse tempinho para a gente poder conversar. E o Papo Ansioso vai ficar sempre com a live aberta para você, quando você quiser vir falar, para a gente debater um outro tema. Hoje a gente falou de ansiedade, mas a gente um outro dia pode vir e falar. Aliás, me convidar para a sua página, para uma live sua, seria super interessante também, e eu farei, né? Com certeza eu vou com muito gosto, muito feliz, tá bom? Tenho só te agradecer por essa ajuda, que eu acho que é o que a gente está precisando, né? Mais empatia e mais ajuda ao próximo, mais amor, concorda? concordo plenamente. Obrigado aí, tá, pelo convite, entendeu? Foi tudo de última hora, tudo assim. Eu falei, nossa, quem que é essa mulher? Tudo, a gente começou a se conhecer do nada e estamos aqui daí, né? Mas Não, mas assim, a eu gente acho é assim. muito. Pode Sim. falar. Não, mas eu acho muito enriquecedor o que você está fazendo, entendeu? Continua. E tem muita gente para ser ajudada, e que nem você falou mesmo, a gente, quando. Eu acho que é assim, ó, quanto mais no assunto a gente conhece, menos medo a gente tem dele, né? E a gente domina aquilo lá. Então eu acho que esse trabalho que você está fazendo é belo, entendeu? Continua. Muito obrigado de novo ter me convidado. Se quiser chamar outra vez também, pode chamar. Tá bom? Vamos abordar outros temas, sim, porque não? Ó, amanhã a gente vai falar sobre um pouco de religião e sobre a depressão. Olha que coisa legal. Então, Uhum. quer dizer, toda Sim. sexta e sábado a gente vai estar aqui sempre abordando um tema diferente. E é claro, pode deixar que a gente vai estar aqui. Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada. A Vanessa está dizendo que nós somos ótimos. Obrigada. Ótimo Obrigado. são vocês que pararam aqui para ver a gente. E é isso aí. Os nossos medos foram feitos para a gente enfrentá-los. Não é isso, Murilo? A gente tem que enfrentar os nossos medos e as nossas ansiedades. E aí a gente consegue seguir. Mu- Exatamente. Concordo plenamente. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, tá?
Tchau, Patrícia. Tudo de bom. Tchau, gente. Tchau, tudo de bom. Até amanhã, gente. Tchau.